Salve, salve. Vou fazer uma videoaula mostrando por dentro da nossa planilha de análise Abaev. Tá? Para quem não sabe, é uma planilha que a gente desenvolveu através do nosso software. A gente colocou algumas funcionalidades dele dentro da planilha, tá? Para a gente poder conseguir disponibilizar essas funções para os nossos membros premium que quiserem adquirir a planilha. O valor dela é pago mensalmente, a gente não estipulou o valor mensal ainda, mas a gente tem uma degustação de um dia no valor de R$10, tá? Então quem tiver interesse, eu vou deixar abaixo aqui no vídeo o link do nosso suporte no Telegram, é só acionar lá dizendo que tem interesse na planilha de análise Abaev e degustação, ou se já quiser assinar o completo, é só pedir também que a gente vai mandar as informações, beleza? Quero mostrar aqui como é que ela funciona. Quem já conhece aí, quem já acompanha o nosso trabalho, já estuda com a gente, sabe que dois dos pilares do método Abaev são o placar de impacto e a tendência de linha. Então, essa planilha que a gente disponibiliza para vocês analisa as duas estratégias, tá? E entrega para vocês a assertividade delas em 24 horas e 12 horas, beleza? 48 horas e 96 horas não está disponível para vocês. Então, é 12 horas ou 24 horas, beleza? Vou começar pelo placar de impacto. Uma coisa que é importante dizer, não dá para você usar os dois juntos. Então, não tem como você marcar um placar de impacto e marcar também uma tendência de linha, tá? Então, você tem que escolher um dos dois para você trabalhar. Se eu vou trabalhar com a tendência de linha, eu marco a tendência de linha aqui, tá? Você vê que ele já marca para a gente em cinza aqui na tabela. E se for trabalhar com placar de impacto, marca o placar de impacto. Tá? A gente tem aqui todos os placares possíveis, tá? Mas a gente na Abaev, a gente não trabalha com todos os placares, tá? A gente tem uma lista de placares que a gente trabalha, quem é nosso aluno sabe também quais são os placares que a gente trabalha, então eu vou mostrar aqui a funcionalidade do placar de impacto 0 a 0. O que você precisa escolher aqui? Refinamento, tá? A gente tem 5 refinamentos disponíveis para o placar de impacto. Para o TL só funcionam esses dois aqui, mesma hora, minuto seguinte, ou mesma hora pulando o primeiro minuto, beleza? Para o PI, a gente já tem 5, que é entrada logo acima, entrada uma antes, que a gente chama em T, entrada uma depois, entrada no mesmo minuto seguinte e entrada no mesmo minuto, no minuto entrada na mesma hora pulando o primeiro minuto e entrada na mesma hora no minuto seguinte, beleza? Então vamos lá, eu vou mostrar agora um refinamento de IPI executando a entrada na próxima hora logo acima, tá? Você precisa escolher aqui também o modo placar. O que a gente chama de modo placar? Isso a gente também ensina no nosso treinamento, tá? Placar isolado são os placares que não ocorrem aquele PI perto daquele, encostando naquele PI, tá? Já o não isolado permite, Então aqui você vê que alguns PIs aparecem a mais quando a gente marca não isolado, tá? Vou deixar o isolado para a gente poder fazer o nosso... Aqui nos cartões, é necessário você escolher um mercado. O que são os mercados? Over, under, ambas marcam em resultado FT. Resultado FT é mandante, empate, visitante. Então, se eu clico aqui, ela mostra para mim como é que está a assertividade do 0 a 0 com a entrada na próxima hora logo acima. Então, ela marcou para mim todos os 0 a 0 que aconteceram nas últimas 24 horas isoladamente, porque se eu mudo para não isolado, você percebe que a assertividade muda e também muda a quantidade de entradas, tá vendo? Quando a gente bota isolado, ele aborta, de acordo com a nossa metodologia, ele aborta as entradas que a gente abortaria, beleza? Então, não isolado, apareceu mais entradas, isolado, menos entradas. Então, aqui você consegue ter acesso a todos os PIs, Então, a gente viu aqui até um PI interessante, para uma entrada em mandante vence, a gente sabe que o ADD do mandante é interessante. Então, como eu botei o mercado de mandante, ele está me mostrando quantas vezes foi pago o mercado de mandante vence em 3 tiros, tá? Uma assertividade muito boa aqui no 0 a 0 hoje. Não me recordo agora qual liga que é essa, que eu puxei aqui os dados, mas vamos mostrar aqui agora, por exemplo, mudamos para 0 a 1, a assertividade já mudou, mas vamos mudar também o mercado, Eu não quero mais analisar o mercado de mandante, eu quero analisar o mercado de ambas não. Olha só, ele está me entregando a assertividade do 0 a 1, entrada na próxima hora logo acima, tá? Com o mercado ambas não. Então, sempre que aparece o mercado ambas não, ele está marcando aqui para a gente em verdinho, Tá vendo? E aí, o que a gente pode fazer também? Olhamos aqui a assertividade na entrada logo acima. Vamos ver se com algum refinamento a gente consegue melhorar essa assertividade. A entrada em T caiu a assertividade. A entrada depois manteve ali parelho. Aí, uma coisa interessante aqui também, além das entradas na próxima hora, a gente tem também as entradas na mesma hora,
Então, o que isso serve para você durante uma operação? Você montou seu operacional de hora, que também é algo que a gente ensina no nosso curso, tá? Que os nossos alunos conhecem, sabem montar o operacional de hora, de acordo com o relatório que a gente envia para eles. A gente envia um relatório diário de PI, que é validado pelo nosso software. Por que esse relatório é diferente desse relatório que vocês puxam aqui? Porque a gente tem as nossas diretrizes para saber como é que está a curva de pagamento desses PIs. Porque se você prestar atenção, os PIs eles mantêm uma constância de pagamento daquele mercado X ou Y, tá? Só que a grande questão ele faz uma curva. Então, às vezes, um PI que está pagando muito bem agora, a gente já tem na nossa base de dados que quando ele está pagando muito bem, ele começa a parar de pagar para ele poder estabilizar e depois ele volta a pagar. Então, o que o nosso software faz para a gente? Ele sabe que o 0 a 0, ele volta a pagar quando ele atinge 88% aqui, ó. Tá? Aqui no cartãozinho. Então, na hora que ele atinge 88%, o software avisa pra gente, olha, esse PI 0 a 0 na Liga X, ele agora está propício a pagar o ambas não, entendeu? Por isso que é interessante você ter acesso ao nosso relatório, que quem é aluno do método da Abaev e sabe montar o operacional, vê que o operacional de hora, ele é tão incrível que se você executa todas as entradas dele, a maioria esmagadora das horas do dia, ele se paga e você sai com lucro, né? É claro que a gente não aconselha a fazer isso, a gente aconselha sempre a aplicar refinamento, ter a visão de mercado para saber a hora certa de entrar no mercado, né? E assim os nossos alunos estão cientes disso e operando diariamente aí com a gente. Vamos lá, agora eu vou mostrar, já mostrei aqui, né, que você consegue ir mudando os placares, né? Olha aqui, a gente tem um placar aqui que está pagando 100% ambas não, ó. 1 a 1, esse daqui é próxima hora logo acima, e aí você pode, né, olha só como é que se você executa a entrada antes, ele já perde um pouco da assertividade, né? E aí, executando depois, ele mantém a assertividade lá no alto, né? E aí você ainda pode usar isso daqui, ó, como esse mesma hora, minuto seguinte, ele serve para, se a sua entrada está validada aqui no 27, por exemplo, ó, se você puxa o 3 a 3 aqui, vamos caçar o 3 a 3, ó. Achei 3 a 3. Olha só, ele está pagando 100%. Tudo bem, o 3 a 3 é um placar que acontece pouco, né, ao longo das 24 horas. Mas ele não ajuda você a validar a sua entrada aqui, que estaria validada apenas pelo PI. Agora, você apenas pelo PI entrada logo acima, você consegue validar ele com uma outra referência, que seria esse 3 a 3 que está pagando o ambas não também, né? Então, ele dá mais força ainda para você validar a sua entrada, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês o funcionamento do TL. Vou deixar marcado ambas não ali também, só que agora aqui, ó, eu posso escolher mesma hora, minuto seguinte, ou mesma hora pulando o primeiro minuto, beleza? O TL não funciona com os outros refinamentos. Então, ó, escolhi o refinamento que eu quero, vou escolher agora a quantidade de jogos dentro do TL. O nosso TL da planilha, ele é engessado, tá? O TL de 7 jogos, ele é com exatamente 3 casa-vence, pelo menos um fora e pelo menos um empate, e o TL de 4 jogos é com exatamente 2 casa-vence, pelo menos um empate e pelo menos um fora, ok? É engessado, não muda. É só esse que você tem acesso. O modo placar isolado aqui, ele só serve também pro placar de impacto, beleza? Então agora olha só, ele marcou pra gente em cinza escuro aqui os TLs formados ao longo das 24 horas. O que são os TLs? Numa sequência de 7 jogos, ele tem 3 casa-vence, exatamente 3 casa-vence, pelo menos um empate, pelo menos um fora. Beleza? E agora ele vai mostrar pra gente o que acontece depois desse TL, que é a coisa mais interessante pra gente saber, né? Então olha aqui, ó. Se a gente escolhe o mercado de ambas não, a gente percebe que ele entregou 3 heads ao longo das 24 horas e 20 greens, beleza? Agora o que a gente pode fazer aqui? A gente pode surfar nos mercados, olha, e ver o que esse TL está pagando de forma mais constante. Então, vamos ver, ó, o mercado de under, talvez. Ó, continua no 86. Vamos para o mercado de over. Ó, 73. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante. Ó. Você pode mudar o seu refinamento para pular o primeiro minuto, que isso faz a assertividade geralmente aumentar, tá? Olha só, a assertividade do over estava muito ruim, já deu uma melhorada aqui, ó, para 80%. Mas vamos buscar outros mercados que são mais constantes, olha. Vamos voltar lá para o ambas não, que estava em 86%. Vamos ver como é que ele ficou agora. Olha só, quando você mudou o refinamento para pular o primeiro minuto, o que ele apresenta para você aqui? Ele apresenta para você pulando, não importando qual seja o resultado desse jogo pulado, tá? E ele mostra para você também a diferença de você aguardar um ambas não ou aguardar um ambas sim.
Tá vendo? Então, olha, a gente percebe que, no caso da gente aguardar para executar ambas não, olha só que interessante, para executar o ambas não, se pagar um ambas não depois, ele está mais assertivo do que se ele pagar um ambas sim. Entende? Então, essa aqui é a importância de você ter uma ferramenta que está validando como o mercado está se comportando na sua frente e o tempo todo para você, né? Você que vai jogar a base de dados aqui. Então, a hora que você sentar para operar, você vai jogar a base de dados aqui, os jogos que aconteceram agora, e você vai ter essa noção do mercado. Porque, por exemplo, muita gente, não, o TL está validado para ambas não. Aí paga um ambas sim logo após, ela acha que ela tem mais chance de pagar o ambas não porque pagou um ambas sim. E, na verdade, a gente está vendo que o que está acontecendo é o contrário. Ele está com mais tendência de pagar, de continuar pagando o ambas não, depois que ele paga o ambas não, depois da sua entrada. Depois da sua entrada não, desculpe, depois do jogo pulado. Beleza? Então essa é a maravilha dessa ferramenta. Ela serve para todas as ligas, você alimenta ela com a base de dados da liga, aqui, ó, tá? Com as últimas 24 horas, e ela te entrega 24 horas ou 12. Tem gente que prefere operar em 12. Por que tem gente que prefere descobrir essa atividade em 12? Porque, às vezes, o mercado ele vira antes das 24 horas completas. Então, você tem uma assertividade nas 24 horas que ela não se mostra nas 12. Então, pode ser que o mercado já virou aqui, e se você for confiando nas 24 horas, você pode acabar entrando no mercado no momento que ele não está interessante. Beleza? Então eu vou encerrar essa aula. Quem tiver interesse em adquirir a planilha, você tem direito à degustação de um dia, tá? Pagando o valor de R$10. Chama o suporte, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E quem quiser assinar também o plano mensal, chama o suporte também, que a gente vai ter o plano mensal disponível já. Beleza?